Olá, começa agora a primeira edição deste ano do Expressão Nacional. Hoje, excepcionalmente, com a presença apenas de deputados para falar sobre as perspectivas da Câmara em 2016. Estão aqui no estúdio o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, o deputado Afonso Florense, da Bahia, vice-líder do PT na Câmara, o líder da oposição no Congresso Nacional, deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e o líder do PSC na Câmara dos Deputados, André Moura, de Sergipe. Obrigada pela presença dos senhores aqui. E você que está em casa também participa do debate. Mande a sua pergunta ou opinião para o 0800 619 619. Pelo Twitter, o endereço é @xnacional. Para o endereço eletrônico Expressão Nacional, sem o tio, @câmara.leg.br, ou ainda para o nosso perfil no Facebook. E antes de dar início à discussão, aqui nós vamos exibir uma das reportagens preparadas pela equipe de jornalismo da TV Câmara, especialmente para a abertura do ano legislativo. Esta é sobre as perspectivas para as votações em plenário. Além de 3 medidas provisórias, 2 projetos trancam a pauta já na reabertura dos trabalhos do plenário. Um deles cria regras para o cálculo do teto salarial de servidores públicos. O outro define o crime de terrorismo, prevendo penas de até 30 anos de prisão e ganha importância devido à realização dos Jogos Olímpicos este ano no Rio de Janeiro. Além dessas, o governo quer aprovar 2 propostas que ainda prometem polêmica. A que prorroga para 2019 a DRU, desvinculação de receitas da União, mecanismo que permite usar como quiser parte da arrecadação, e a que recria a CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira. O Executivo precisa que a CPMF seja aprovada o quanto antes, pois consta no orçamento deste ano uma arrecadação de 10 bilhões de reais que seriam fruto da contribuição. Mas a oposição promete fazer o possível para impedir a recriação do imposto do cheque. O governo vai fazer o que sempre fez, né? Vai usar todos os seus artifícios, o seu poder de compra, através de ministério, de cargos, de emendas, para poder aprovar. Mas eu não vejo o clima. Eu acho que o Brasil não está preparado e não vai aceitar, né, mais um imposto, mais um aumento da carga tributária. E eu espero que o bom senso prevaleça e que a gente consiga barrar a aprovação desse imposto aqui, mais um imposto por esse governo. O vice-líder do governo, deputado Paulo Teixeira, acredita que a prorrogação da DRU é a mais urgente das 2 propostas. Ele defende que outros fatores sejam discutidos em conjunto com a CPMF, como isentar os mais pobres e garantir que os ricos paguem mais impostos. Eu sou favorável que nós aproveitemos a tramitação desse projeto para debater a carga tributária no Brasil. Nós temos que entender que a carga tributária é alta para os trabalhadores e para os setores médios da sociedade. Mas a carga tributária para aqueles detentores de grandes fortunas e grandes heranças é uma carga tributária pequena. Então eu sou da opinião que nós temos aí que introduzir o imposto sobre grandes heranças. O plenário se reúne nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, em sessão do Congresso Nacional para marcar o início das atividades de 2016. Depois disso, os deputados deverão retomar as votações. Na quarta-feira, dia 3, tem que ter uma extraordinária depois da ordinária para a gente começar a votar. Então nós vamos votar na quarta depois de 5 horas da tarde e na quinta pela manhã. A ideia é votar pelo menos as 3 medidas provisórias. Bom, começando com o deputado Leonardo Pisciani. Desses assuntos todos, qual, na visão do senhor, na visão do PMDB, é o mais importante, deve ser no qual a Câmara deve centrar esforços? Olha, todos os temas elencados na reportagem que nós vimos são temas relevantes, de modo que eu acho que esse conjunto de temas e outros, né, sem prejuízo de outros temas, devem ser tratados. A fixação do teto salarial, o projeto que tipifica o crime de terrorismo. Já estão trancando a pauta. Já estão trancando a pauta e são fundamentais, né? A gente tem visto o terrorismo, infelizmente, lamentavelmente, é uma realidade mundial. E nós vamos sediar, daqui a alguns meses, um evento mundial em solo brasileiro.
né? E um evento que já foi alvo de terrorismo em edições anteriores, inclusive na Europa. Então, é necessário ter uma legislação que permita identificar os atos preparatórios, identificar antes que ocorra, né, e não permitir que ocorra. E os temas econômicos da mesma forma. Eu acho que a DRU e a CPMF elas precisam ser discutidas, sem fazer aqui um juízo de valor, né? A gente teria que aprofundar um pouco mais o debate, mas são temas que estão postos e precisam ter um desfecho. Ou o Congresso deve aprová-los ou deve rejeitá-los. Acho que nesse momento, obstaculizar a tramitação, obstaculizar a discussão, não é o que o país precisa. Mas precisa maduramente discutir, se julgar positivo, aprova, se julgar negativo, que rejeite. Obrigada, deputado. Deputado Afonso Florencio, cada um desses temas seria objeto de uma discussão de expressão nacional por si só. Agora, no cenário atual, o senhor acha que o governo vai ter condições, vai ter força de colocar todos em votação e conseguir a aprovação de todos, ou algum desses deve merecer uma atenção especial? E qual seria? Bom, de fato, a votação da DRU e da CPMF são os temas mais sensíveis para a população, porque a população quer mais serviços, quer investimento para a retomada da atividade econômica e a ampliação da base de serviço e a retomada da geração de emprego. O governo Dilma, em 2014, bateu todos os recordes na geração de emprego. Foi o menor desemprego de toda a história do Brasil, foi 2014. E o impacto da crise mundial agora nos impõe a retomada da atividade econômica, portanto, taxar os mais ricos. Fazer uma CPMF que seja progressiva e que os mais ricos paguem mais e que tenha uma faixa de isenção que pegue a classe média, classe média baixa, os trabalhadores e as trabalhadoras, e que permita ter recurso para investir na saúde, nos municípios, nos estados. Eu não tenho dúvida mas como se faz uma faixa de isenção na CPMF, se ela é sobre todas as operações financeiras? Ela é sobre todas as operações financeiras até um percentual. É possível fazer isso. Nós já tivemos essa experiência anterior. Nós temos convicção que a população entenderá, quando o debate for feito, que a CPMF, com a alíquota majorada para os mais ricos e que a tributação de grandes heranças, do juros sobre capital próprio, permitirá não apenas um aumento de tributo, mas um aumento de tributo para os mais ricos, permitindo investimento, ampliação da rede física, da educação, da saúde e a retomada da atividade econômica e da geração de empregos. Eu tenho convicção que poderemos tratar todas as pautas, mas essas são duas fundamentais. Deputado Paulo Avelino, o senhor acha que dessa forma, uma CPMF progressiva, com alíquotas diferenciadas, de acordo com o valor da transação, como exposto pelo deputado Florencio, seria possível, ou o senhor concorda com a opinião exposta durante a reportagem pelo deputado Zalci Lucas? A CPMF é um imposto regressivo. Se o Congresso Nacional não tem a menor vontade de aprovar a CPMF nos moldes que mandou para cá essa proposta de emenda constitucional, imagina com imposto progressivo. Então, nós definitivamente não queremos aumentar impostos para os brasileiros. Nós definitivamente precisamos de uma proposta que coloque de novo a economia do país nos trilhos. Nós não entendemos que, aumentando imposto para a população pagar, nós vamos resolver esse problema. Na realidade, nós temos um problema muito maior que não foi tratado aqui nessa matéria, que é o mosquito Aedes aegypti. Esse precisa de um esforço muito grande do governo, que deixou a situação chegar ao ponto que chegou. As mais de 4.000 crianças microcéfalas que nasceram e outras tantas que vão nascer por conta da omissão do governo, deixando para o Ministério da Saúde, que não agiu, quando isso deveria ser uma ação conjunta de todos. Isto sim é uma ação que o Brasil precisa
E o Congresso Nacional precisa dar uma resposta o mais urgente possível para que nós possamos resolver essa questão do Zika vírus, que está como um caso já de saúde pública mundial. E o Brasil é o polo gerador dessa doença terrível que nós estamos encontrando agora. Com relação... A questão do Zika vai ser um dos temas dominando a pauta aqui na Câmara também. Não tenha dúvida, logo na abertura dos trabalhos. Com relação às demandas que o governo pretende trazer para cá, o governo precisa mandar para o Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa do próprio Executivo, precisa mandar para cá uma proposta de ajuste fiscal séria, não essa proposta dessa nova matriz econômica que o PT defende, porque isso não é factível, isso não vai surtir efeito. O que nós queremos é retirar tributos. O peso tributário hoje para a população brasileira, ela é muito grande, está exaurindo a população e não há, como disse o deputado Florencio, reconhece, o governo presta muito mau serviço na saúde, na educação, na segurança pública. O governo federal simplesmente se exime de fazer os investimentos e também na infraestrutura, porque não tem recurso, não sobra dinheiro, porque o Estado, na era do PT, ficou muito grande, não sobra dinheiro para investir. Bom, antes de passar a palavra para o deputado André Moura, inclusive eu gostaria de informar os senhores e também a quem está acompanhando a gente que o tema do Expressão Nacional do dia 15 de fevereiro vai ser justamente as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e a situação do Zika vírus e da epidemia de microcefalia, do surto de microcefalia no Brasil. Deputado André Moura, eu gostaria que o senhor comentasse o que o deputado Paulinho Avelino falou, principalmente na questão de necessidade de reforma do Estado, de corte de cargos, de custos, que é uma das medidas também que está sendo discutida, falada, inclusive o ministro do Planejamento, Valdir Simão, falou, em entrevista recente, falou da revisão de programas sociais e também da necessidade de uma reforma administrativa. O senhor acha que isso pode também vir a dominar a pauta aqui na Câmara esse semestre, em 2016, ou o ano todo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, como foi colocado aqui por todos que nos antecederam, nós temos, além dessas matérias que são importantes, eu diria que a questão da reforma administrativa, mesmo porque nós não podemos aceitar que num país que já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mesmo com essa inversão de valores que temos hoje no Brasil, já que quem mais ganha, quem menos paga, e quem menos ganha, quem mais paga, e aí eu concordo com disse aqui o deputado Florencio, que é necessário a gente poder tributar as grandes fortunas, as grandes heranças, mas não podemos permitir que, por exemplo, a recriação de impostos que, por mais que a gente entenda da necessidade, mas não é o trabalhador brasileiro que tem que, mais uma vez, pagar a conta de uma política econômica equivocada do governo que aí está. Nós entendemos que não é aumentar impostos. O que nós estamos vendo aí, de forma muito preocupante, é o governo que só faz aumentar impostos quando, na verdade, não sabe cortar gastos, cortar na própria carne. Então, eu espero que a reforma administrativa ela realmente venha, uma proposta de reforma administrativa que verdadeiramente seja eficiente, que corte gastos e que a gente saiba que a população e o trabalhador brasileiro não será penalizado mais uma vez. Nós temos também outras matérias que entendemos que é de fundamental importância para o país. O vice-líder do governo, o deputado Paulo Teixeira, ele falou da questão tributária. Nós estamos aí discutindo a reforma tributária, que eu entendo que nesse momento de crise que atravessa o país, ela é de fundamental importância. Nós precisamos, por exemplo, acabar com essa guerra fiscal que nós temos hoje, com 27 legislações que tratam do ICMS, o que penaliza os estados e também os municípios brasileiros. Então, além de todas essas matérias, eu acho que a reforma tributária é uma matéria que deve ser discutida, deve ser priorizada, além da própria reforma administrativa, desde que seja uma reforma administrativa que verdadeiramente corte gastos no governo,
porque nós não podemos mais aceitar uma máquina tão grande como nós temos no governo atual e penalizar mais uma vez o trabalhador brasileiro com a criação de novos impostos, a exemplo da famigerada CPMF. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós começamos a fazer as perguntas de quem está em casa. Você ainda pode participar. Mande a sua pergunta ou opinião para o 0800 619 619, repetindo o Twitter, @xnacional. Nosso endereço eletrônico é expressão nacional, sem o tio, @câmara.leg.br. Ou então você ainda pode mandar uma mensagem pelo nosso perfil no Facebook. A gente volta já já. TV Câmara na abertura do ano legislativo. Aqui tudo é política. A gente conseguiu fortalecer e mostrar a força da juventude. Então, eu acredito que o avanço Fique ligado na TV Câmara. No dia 2 de fevereiro, terça-feira, recomeçam os trabalhos legislativos. Acompanhe ao vivo toda a movimentação na Câmara dos Deputados, antes, durante e depois da sessão solene de abertura, no plenário Ulisses Guimarães. Nossos repórteres entrevistam deputados e autoridades e trazem os temas que são ou vão virar notícia em 2016 no Congresso Nacional. E você ainda fica sabendo em primeira mão qual a mensagem do governo para os deputados que você elegeu. Tenho certeza de que, com o imprescindível apoio do Congresso Nacional, o Brasil vencerá todos esses desafios. Não esqueça, a partir das 2 da tarde, aqui na TV Câmara, sessão de abertura do ano legislativo, porque aqui tudo é política. Estamos de volta com Expressão Nacional, hoje discutindo as perspectivas para a Câmara em 2016. Participam deste debate o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, o deputado Afonso Florencio, da Bahia, vice-líder do PT na Câmara, o líder da oposição no Congresso Nacional, deputado Valdernei Avelino, do Democratas do Amazonas, e o líder do PSC na Câmara dos Deputados, André Moura, de Sergipe. E você ainda pode participar. Mande a sua pergunta, mande a sua opinião ou comentário para o 0800 619 619, para o endereço eletrônico expressão nacional, @câmara.leg.br, para o Twitter, @xnacional, ou ainda para o Facebook, pelo nosso perfil. Bom, começar fazendo uma pergunta que chegou pelo 0800, primeiro para o deputado Leonardo Pisciani. O Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, diz o seguinte: há mais de 12 anos o país necessita de reformas fundamentais, como a eleitoral, previdenciária, trabalhista, política e tributária. O atual Congresso Nacional, assim como os anteriores, só realiza emendas na Constituição, com mais de 80 emendas, mantendo somente privilégios. Temos mais de 35 partidos políticos. Chegou a hora de uma constituinte exclusiva que a sociedade reclama? São as palavras do Valdomiro Trento. Deputado Leonardo Pisciani. Bom, primeiro dizer ao Valdomiro que eu acho que tem mais de 12 anos que precisa no país de reforma estrutural. Se tivesse sido feito há 20 anos atrás, quando se tentou fazer e não conseguiu uma reforma da Previdência, ainda que para o futuro, nós já teríamos 20 anos de alteração da legislação, portanto, daqui a alguns anos já surtindo efeitos. Então, eu acho que tem mais do que 12 anos, é a primeira resposta. Segundo, eu concordo com o Valdomiro, que é importante, sobretudo, eu acho que ele aí se referiu bastante à reforma política, né? É importante se aprofundar mais nesse tema. Se fez alguma coisa no ano passado, não é um tema simples. Reforma política, cada pessoa, cada parlamentar, cada cidadão tem um modelo
na cabeça, não existe em canto nenhum do mundo um modelo eleitoral, político eleitoral que seja perfeito. Todos têm suas características positivas e as suas falhas. Agora, com relação à Constituinte exclusiva, eu considero ela absolutamente inconstitucional. A Constituição, ela é feita num momento em que você firma a lei fundamental de reunião do país. É um momento de ruptura. E ela só pode ser refeita justamente para sanar uma ruptura, o que não ocorreu. Nós estamos dentro da plena vigência da Constituição de 88 e o caminho para modificá-la é o caminho do emendamento, é o caminho que foi dentro dos limites que cabe ao constituinte derivado, que cabe a nós que somos constituintes derivados, ou seja, respeitando as cláusulas pétreas, as cláusulas duras. Então, mas é possível, Valdomiro, que dentro desta regra que a própria Constituição estabelece, se fazer mudanças e se promover mudanças. Agora, a Constituinte exclusiva, eu acho, essa é a minha opinião, né, de alguém que estudou direito, que é a minha formação, a minha opinião é que ela é absolutamente constitucional. Ela representaria uma violação do próprio texto constitucional vigente. Eu gostaria da opinião do senhor deputado Afonso Florenzi. Agora, levando em consideração essa questão, quando se fala em Constituinte exclusiva, que foi o que a própria presidente Dilma chegou a propor em 2013 como uma resposta às manifestações populares que começaram em junho de 2013, foi-se discutida a possibilidade de uma reforma, de uma Constituinte exclusiva para tratar da questão política, da reforma política. Agora, quando o Valdomiro coloca que são necessárias essas reformas, eleitoral, previdenciária, trabalhista, política e tributária, chega-se, assim, é quase uma Constituinte geral, seria isso? É um momento, o senhor acha que pode chegar a esse momento de ruptura, como o deputado Pisciani colocou, no qual aí sim seria necessária uma Constituinte? Não ruptura no sentido do tecido constitucional, da legalidade democrática, mas de uma projeção de um país para o futuro. E, sem dúvida, nós temos que nos debruçar sobre todas essas reformas e outras. A reforma urbana para garantir habitação. Temos um programa Minha Casa Minha Vida que é exitoso, entretanto, ainda há uma demanda por habitação de interesse social da população de mais baixa renda a ser atendida, para ter acesso a saneamento, a água tratada. E por isso nós temos que fazer o debate da CPMF. Diferentemente do deputado Paulo Derney, tem uma convicção que a saúde precisa melhorar. Não está boa, eu reconheço. E a senhora, dona de casa, o pai de família, o jovem, sabem disso. É diferente, é igual a mim, você acha, então? Não, o senhor disse que eu disse que a saúde não está boa, como se eu achasse que está boa. Eu digo que tem que melhorar, e a CPMF é essa a proposta que nós debatemos aqui na casa, que ela não seja destinada apenas à Previdência, também possivelmente, mas ao município, porque parte da atribuição da saúde, diferentemente do que pode ter parecido aqui anteriormente, é do município, que faz a atenção básica. Parte do atendimento à saúde é do Estado. E a CPMF, incidindo sobre os mais ricos, destinada à saúde pública, pode ajudar a sua melhoria. Essa é uma parte da reforma tributária, porque não é verdade que a reforma tributária se restringe à transferência de tributos hoje alocados na União para municípios, mas também, como foi dito pelo deputado André Moura, a progressividade tributária, que se a CPMF é regressiva, como foi dito por Paulo Derney, nós podemos atribuir aqui na PEC o caráter progressivo dela, botar os ricos para pagar mais. Um conjunto de mudanças, digamos assim, substantivas, de natureza constitucional, pode ser feita, esse conjunto pode ser feito ao longo do tempo, com reformas, né, com PECs, ou com emendas à Constituição, ou num bojo de uma reflexão nacional sobre um projeto de país. Considero que, naquele momento que a presidenta acenou com essa possibilidade, ela, como nos pareceu aí na pergunta, ela dialogou com uma expectativa de parcela expressiva da população de produzir uma reflexão profunda sobre o país e ter esta reflexão sendo desenvolvida num ambiente de Constituinte exclusiva. Considero que se houver
procedimentos a serem feitos para encontrar a legalidade necessária, e isso ser feito no ambiente de unidade nacional, pode ser oportuno, mas nós consideramos que a solução dos nossos problemas passam primeiro também pela estabilidade política, para que nós possamos tratar esses problemas no ambiente de legalidade democrática e de que mantenha o tecido social coeso em torno de um projeto de país mais generoso para o nosso povo. Eu queria aproveitar, o senhor falou em tecido social, falou na questão de sociedade. Deputado Pauldênio Avelino, Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco, pergunta o seguinte: quais as prioridades de políticas públicas poderiam ser adotadas para mudar o comportamento social no nosso país, onde boa parte dos cidadãos não sabem respeitar direitos e garantias fundamentais? Educação. Acho que precisamos investir muito mais do que nós estamos investindo em educação. E aí os 3 entes, União Federal, Estados e municípios. Nós precisamos ter que essa ideia ou que essa educação seja efetivamente levada a efeito, para que a cultura possa ser inoculada na nossa população jovem, nas crianças que estão ali nas primeiras fases da educação básica, e seguir adiante com essa proposta e se educando para termos um país melhor. Quero só voltar aqui, Fabiana, ao que disse o deputado Afonso Florencio, que trabalha comigo na Comissão de Finanças e Tributação já há alguns anos. O deputado Afonso Florencio sabe que a CPMF é um tributo regressivo, porque ele atinge, sobretudo, os mais humildes. Mesmo aqueles que não têm conta em banco, eles vão sofrer o efeito dessa tributação no pãozinho que ele vai comer de manhã cedo, no leite, no café, no arroz, no feijão. Vai sofrer porque esses produtos terão repassados o custo daquele produtor. Mesmo essas pessoas que estão fora do sistema financeiro sofrerão amargamente essa tributação. Por isso é que nós queremos que o país efetivamente possa buscar um novo rumo, um novo caminho, para que nós possamos sair disso. O Estado brasileiro ficou maior do que o orçamento, deputado Afonso. Vossa Excelência sabe disso. A gente já teve inúmeras discussões a respeito dessas questões em comissões e também no plenário da Câmara dos Deputados. O Estado brasileiro ficou maior. Como é que pode, deputado André Moura, deputado Pisciani, o Congresso Nacional aceitar uma proposta de emenda à Constituição que não passou por uma comissão especial, que não foi votado no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e já foi apropriado nesta PEC da CPMF 10 bilhões de reais para o ano de 2016. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Nós não podemos... Na verdade, deputado Pauldênio Avelino, só para a gente... Assim, quando eu digo apropriado, já foi contabilizado. Sim, foi contabilizado, foi colocado no orçamento como se receita acontecesse. Significa que, inclusive, o superávit primário de 0,5 ponto percentual, que seria de 0 a 0,5, nós não deixamos que o governo trouxesse para 0, ficou mantido em 0,5, que é baixíssimo, conta com os 10 bilhões da CPMF. Que não foi recriado ainda. Que não foi recriado, não tem nem lei ordinária ainda que possa definir quando a CPMF, se fosse aprovada, não será, não teria lei ordinária regulamentando. Então, nós estamos aí diante de uma situação completamente esdrúxula, posso dizer assim. Queria passar agora para o deputado André Moura, mas antes eu queria ler alguns comentários no Twitter. O Bruno Meneghello faz o seguinte comentário: na hora que a água sobe, entra todo mundo na onda liberal, querendo pregar a austeridade, mas depois é só social. Elaine Mezzoni
comenta a reforma tributária comentada pelo relator. Eu acredito que ela queira que a gente retome a questão da reforma tributária. E o Fabrício Rosa pergunta ao deputado Leonardo Pisciani qual a influência que a eleição do líder do PMDB na Câmara vai trazer para o início deste ano no Congresso. Vou passar para o senhor já sobre isso. Mas eu queria que o deputado André Moura respondesse para o Carlos, ele manda pelo e-mail e não identificou de que parte do país ele está escrevendo, sobre a reforma da Previdência. Ele coloca: a reforma da Previdência vai afetar somente os previdenciários do regime comum, cuja média salarial é de R$ 1.200, diz ele, ou afetará também os previdenciários do regime próprio, cuja média salarial é de R$ 9.000. Se há déficit na Previdência hoje, por que não equacionar para cobrir este déficit hoje, jogando o acerto na conta dos atuais beneficiários, para não esperar que as medidas corretivas tomadas hoje só venham a surtir efeito integral nos próximos 30 anos? Prazo em que a demografia, política e os problemas serão outros. Ou seja, a grande dúvida que se coloca sempre, né, que a população tem essa dificuldade de entender por que uma medida tomada hoje só vai ter efeito daqui a uma geração, né? Um pouco daquilo que disse o deputado Pisciani. Essas ações, elas seriam extremamente positivas se elas tivessem sido tomadas já há mais tempo, não é? Mas, de qualquer maneira, a reforma da Previdência ela se faz totalmente necessária. Nós estamos acompanhando aí, não é? O rombo da Previdência ele é muito grande. Há uma projeção que, se no país nós continuarmos com essa política de Previdência que aí está, num prazo aí de algo em torno de mais 20 anos, o poder público ele não vai poder arcar com a despesa mensal da Previdência. Agora, a nossa preocupação, e aí tem que ser uma preocupação de todos nós, parlamentares, independentes de líderes da base, do governo ou da oposição, é que seja uma Previdência, eu acho que a reforma da Previdência, eu acho que essa é a preocupação do Carlos, que não venha penalizar ainda mais os trabalhadores, aqueles que menos recebem, e privilegie, não é, aqueles que do regime próprio que estão, por exemplo, recebendo algo em torno de R$ 9.000. Então, essa é uma preocupação que nós deveremos ter, né? Não só na reforma da Previdência, mas como a Elaine também colocou na questão da reforma tributária, matéria da qual eu sou relator. Essa também é uma das preocupações. Nós temos que ter a preocupação com aqueles que ganham principalmente hoje até 3 salários mínimos e que passam o ano inteiro trabalhando, e do ano inteiro trabalhado, 145 dias, em média, é somente para pagar impostos. Então essa é uma preocupação que devemos ter. E é a preocupação para que a gente possa ter uma reforma tributária eficiente, como também uma reforma da Previdência da mesma forma, e que a gente tenha uma reforma administrativa aliada a tudo isso, para que possa contribuir para a retomada do crescimento e tirar o Brasil dessa crise. Nós temos uma preocupação também muito grande com os investimentos. O deputado Paulo falou da questão da educação. Nós sabemos, por exemplo, que hoje os estados e municípios brasileiros eles têm a obrigatoriedade de investir pelo menos 25% daquilo que arrecada na educação. Enquanto a gente vê, por exemplo, no governo federal, aquilo que é investido não é investido com eficiência. Hoje o governo brasileiro investe do PIB um percentual igual, por exemplo, o PIB que é investido na Coreia do Sul na educação. Mas a eficiência do investimento, a correção do gasto, nós temos uma diferença muito grande. É um problema de gestão. Né? De gestão. Nós temos hoje na Coreia do Sul... Nós temos um problema de gestão muito grande. Nós temos hoje na Coreia do Sul... Não só na educação. Não só na educação. Estou dando só um exemplo da educação. Nós temos, por exemplo, na Coreia do Sul hoje, não é a educação no topo, enquanto hoje nós temos uma política educacional no país que é das piores do mundo. Mas o percentual do PIB investido na educação no Brasil é o mesmo percentual investido na Coreia do Sul. Então, nós temos que ter uma preocupação na gestão, não é? Tem que ter eficiência. Nós temos que ter uma reforma tributária que verdadeiramente ela não penalize ainda mais aqueles que menos recebem, aqueles que menos arrecadam. E sim, aí é uma preocupação que colocou o deputado Florencio, que dentro daquilo que a gente está discutindo na reforma tributária, que a gente possa tributar aqueles que das grandes fortunas, não é, das grandes heranças, mas uma reforma da Previdência também que é fundamental, mesmo porque a Previdência nos estados e a Previdência no governo federal, ela está com um rombo cada vez maior, e se não tivermos uma preocupação muito grande, nós vamos chegar em um momento em que o poder público não vai mais poder arcar com a despesa previdenciária no nosso país. Obrigada, deputado. Antes de passar para o senhor, deputado Pisciani, para que o senhor possa responder a questão sobre
disputa pela liderança do PMDB, o Inter Costa, pelo Twitter, diz o seguinte: antes de aumentar impostos, o governo tem que cortar gastos. A CPMF é escapatória e é transferência de responsabilidade. O Bruno Meneghello, já citado, comenta novamente. Primeiro, não são os temas mais importantes para a população e sim para os políticos. Segundo, toda vez que alguém quer mais dinheiro para prestar o mesmo serviço ruim, isso incomoda sim a população. O senhor poderia então responder a questão sobre a disputa pela liderança do PMDB? Rapidamente. Primeiro, dizer que a disputa da liderança é algo afeito à política interna, à realidade interna dos partidos. Mas é muito bom que a sociedade esteja de olho num movimento interno do PMDB. É o Fabrício Rosa, só para lembrar. O Fabrício, porque isso dá a oportunidade também do partido, ao discutir internamente, expressar ao país, expressar à sociedade a sua posição sobre os mais diversos temas. O papel do líder é vocalizar, dizer a posição da bancada, a posição da maioria. É evidente que o líder pode ter a sua posição pessoal. Agora, a sua posição pessoal, em determinados momentos, ela pode ser majoritária na bancada, em outros momentos ela pode ser a posição minoritária na bancada, e é importante que o líder ele expresse sempre a posição da maioria. O PMDB hoje tem a maior bancada da casa e, evidentemente, que a condução do partido ela influencia, sim, o dia a dia dos trabalhos e da resolução desses temas. Né? Eu, por exemplo, né, já sou líder, exerci no ano passado, sempre procurei tratar esses temas, e como disse aqui na minha primeira fala, quando comentei alguns temas, sem entrar no mérito, mas dizer da importância do Congresso sim debater, porque é verdade, deputado Paulderney, que há uma necessidade de corte, mas é importante que o Congresso também faça uma inflexão. Se nós não queremos aumentar tributo, nós não podemos fazer, ao exemplo do que fizemos no ano passado, aprovar medidas que aumentem despesas do poder público. Porque senão é uma contradição. A gente diz não pode aumentar imposto, mas criamos mais gastos. Então vai pagar como esses gastos? Então a gente também precisa fazer uma autorreflexão. E o PMDB tem. E para finalizar, eu, nesse momento que disputo a liderança do PMDB, disputo com esse objetivo, de poder vocalizar as propostas do partido e disputo contra um projeto pessoal. Obrigada, deputado. A gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho. E lembrando que você ainda pode participar mandando a sua pergunta, a sua opinião para o 0800-619-619, para o Twitter, @xnacional, para o nosso endereço eletrônico, expressãonacional@câmara.leg.br, ou ainda pelo Facebook. Nós voltamos já já. TV Câmara na abertura do ano legislativo. Aqui, tudo é política. Quer rever a ordem do dia do plenário da Câmara e saber como votaram os deputados do seu estado? Está iniciada a votação. Nas comissões, acompanhe os debates com parlamentares e convidados sobre temas que interferem no seu dia a dia. É só sintonizar a TV Câmara dos Deputados todos os dias, durante a madrugada. Acompanhe a nossa programação e fique por dentro das decisões mais importantes do Legislativo. Aprovada, a matéria vai à promulgação. TV Câmara dos Deputados. Aqui, tudo é política. Dia 2 de fevereiro começa mais uma sessão legislativa na Câmara. Em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Mas você sabe o que é isso? Os deputados que você elege exercem o mandato durante uma legislatura, que tem 4 anos. Cada um desses anos é chamado de sessão legislativa. Dia 2 de fevereiro começa mais uma, a segunda sessão legislativa. Depois que o presidente do Congresso passa a tropa em revista e vai para o plenário da Câmara acompanhado das autoridades convidadas, é lida uma mensagem da presidente do Brasil. Na carta, ela fala sobre a situação do país e pede providências. Com o imprescindível apoio do Congresso Nacional, o Brasil vencerá todos esses desafios. A sessão legislativa só acaba no dia 22 de dezembro. Nesse meio tempo, os deputados vão debater e votar os assuntos que influenciam a vida de cada um de nós. Fique por dentro
de tudo que acontece no Legislativo. Acompanhe a abertura da sessão legislativa a partir das 2h da tarde na TV Câmara. Aqui, tudo é política. Estamos de volta com Expressão Nacional, hoje discutindo as perspectivas para a Câmara dos Deputados em 2016. Participam deste debate o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, o deputado Afonso Florense, da Bahia, vice-líder do PT na Câmara, o líder da oposição no Congresso Nacional, deputado Valderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e o líder do PSC na Câmara dos Deputados, André Moura, do Sergipe. E você ainda pode participar, ainda dá tempo. Mande sua pergunta ou sua opinião para o 0800 619 619, pelo Twitter, @xnacional, para o endereço eletrônico expressãonacional@câmara.leg.br ou ainda para o nosso perfil no Facebook. Deputado Afonso Florense, pergunta para o senhor pelo 0800 do Gilberto Lima dos Santos, Retirolândia, Bahia, estado do senhor. Por que os governantes querem botar mais impostos? Então, por que não regularizar as drogas e cobrar imposto também? Aí eu complemento, acredito que isso venha um pouco na linha do que foi levantado no ano passado sobre jogos, né? Também sobre a legalização dos jogos de azar e também a taxação. Então, o nome dele é? O nome dele é Gilberto Lima dos Santos. Senhor Gilberto, uma saudação ao senhor e todo o povo de Retirolândia, região aí debaixo de chuva, a nossa caatinga ficando verde, saudando a chuva e nos solidarizando com os atingidos pelas inundações. Mas por que aumentar imposto? Vou dar um exemplo nítido. São dois projetos distintos. O que aqui representa o deputado Valderney, me permita, com todo respeito, a aliança com o PSDB e o governo FHC, chegou a publicar um decreto proibindo criar escola técnica federal. O governo Lula e o governo Dilma criaram escolas técnicas, abriram mais universidades, aí tem que pagar professor, tem que pagar servidor, tem que pagar energia elétrica, além do investimento físico na escola, na universidade, na escola técnica. E nós criamos o ProUni, e nós fizemos o Ciências Sem Fronteiras, e nós permitimos, com as cotas nas universidades, que o DEM foi ao Supremo, sendo contra, que o filho do gari, o filho da agricultora familiar, o filho do pedreiro, faça medicina, direito na escola técnica, na Universidade Federal e tenha oportunidades iguais com o filho do rico. E aí, para criar mais universidade, vale registrar que houve redução em termos percentuais do gasto de pessoal de 2002 para cá. Nós conseguimos, em termos percentuais em relação ao PIB, reduzir o gasto de pessoal. É o bom gasto, dando oportunidade e qualidade de serviço público. Tem que melhorar a qualidade de serviço público. Por isso, a nossa tese é distinta da do deputado Valderney. Tem que cobrar imposto sobre mais rico, sim. E tem que fiscalizar para evitar que esse imposto seja repassado para os mais pobres. Essa é a equação necessária. Não basta só dizer que tem que melhorar a escola pública, a saúde pública e tem que gastar menos, cortar recursos. Por isso esse desafio posto pelo deputado Pisciani. Nós temos que enfrentar esse desafio. A população quer mais saúde pública, mais segurança pública, mais escola pública e nós temos que garantir o equilíbrio fiscal. Então temos que nos debruçar sobre esse tema. A solução é cobrar imposto sobre o mais rico e fiscalizar para que eles não repassem esses impostos para os serviços e para o consumo da população. Deputado Valderney Avelino, tem uma pergunta para o senhor encaminhada, quer dizer, não é direcionada diretamente para o senhor, mas o Jonas Francisco de Paula, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta: se a oposição tem o remédio para acabar com a crise, por que não põe em prática, como o senhor está deixando a liderança da minoria no Congresso e assumindo a liderança do Democratas na Câmara? Queria que o senhor respondesse essa, por favor. Em primeiro lugar, não é a oposição que governa. Nós passamos aqui muitos anos com base mais ou menos 20% ou menos de 20% de todo o contingente de deputados aqui. O resto era base do governo. Ou seja, nós não temos propostas que pudessem sair vencedoras. Então, nós não somos governo. E o governo que aí está, como disse o deputado Afonso Florense, realmente pensa muito diferente do que eu penso. Em primeiro lugar, nós entendemos que o governo do PT, quando quer resolver um assunto, aumenta imposto. Quando precisa aumentar gastos, aumenta imposto. Nós temos um problema no Brasil hoje que não sobra
dinheiro sequer, o mínimo que seja de recursos, para fazer investimento na infraestrutura. Por quê? Porque mais de 80% dos 1 trilhão e 200 bilhões de reais que está previsto no orçamento desse ano de arrecadação, 1 trilhão, repito, e 200 bilhões de reais, 80%, ou mais de 80%, pouco mais, para pagar pessoas. Não sobra, realmente não sobra dinheiro. Agora, eu não estou aqui com procuração para defender FHC, que já faz 13 anos que deixou o governo e o PT insiste em continuar falando mal do FHC. Ok. Errado, só fez aumentar a pobreza. Okay. Errado. Deputado Afonso Flores. Errado está o governo do PT, que lamentavelmente trouxe o Brasil para um desastre político, econômico, ético e moral. Um desastre. E que, para sair deste lamaceiro, para sair desse desastre ético, moral, político e econômico, nós vamos ter que gastar mais de uma década para frente. Por isso é que nós entendemos que, e eu entendo perfeitamente, que nós pensamos e agimos muito diferente do que o PT age. Deputado Afonso Florencio, antes de passar para o deputado André Moura, o senhor quer 30 segundos só para comentar essa última intervenção do deputado Paulo Derney? 2014 foi o menor desemprego da série histórica e o maior poder aquisitivo dos salários. A diferença é essa. Eles não querem botar imposto sobre ricos e nós fazemos isso para garantir o mais médico para a dona de casa e a pessoa carente no interior do Brasil. Obrigada. Não, eu não vou me importar, eu quero 30 segundos também. Eu até concordo em tributar os mais ricos, como concordei em tributar os bancos. Só que tributa banco para dar mais dinheiro para o governo não investir mais em educação, não investir mais em abrir mais escolas técnicas, não investir mais em saúde pública, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o dinheiro que o governo está arrecadando. Ou seja, não vai dinheiro para aquelas áreas que são necessárias. Eu vou continuar falando de tributo, mas agora eu vou pedir para o deputado André Moura responder aqui ao Helder sobre guerra fiscal, criação de imposto único para estados, deputado André Moura, e também alguns outros telespectadores perguntaram para o senhor sobre a criação de imposto único. Qual a opinião do senhor sobre essa possibilidade? Olha, todos os temas que nós estamos discutindo na reforma tributária, matéria da qual nós somos relator. A questão do que eu já coloquei aqui no início da nossa entrevista, a nossa preocupação que a gente possa acabar com essa guerra fiscal no país, que penaliza muito os estados e, consequentemente, os municípios brasileiros. Nós temos hoje 27 legislações que versam sobre a questão do ICMS, e nós temos que ter, e estamos trabalhando muito para isso, uma legislação única que verdadeiramente acabe com essa guerra fiscal. A questão, por exemplo, do imposto único, que a gente vê que nós temos hoje mais de 60 tipos de impostos no nosso país, onde em média o trabalhador brasileiro hoje paga mais de 30 impostos, que não sabe nem na verdade o que é que está se pagando, quando nós estamos propondo aquilo que já estava em outras propostas de outras reformas políticas que já foi discutida aqui na Câmara, que é o imposto único, um imposto de valor agregado. Lógico, de forma gradativa. O país não tem condições de uma hora para outra, de um ano para outro, não é de se organizar para que nós tenhamos um imposto único. Então, a nossa proposta na reforma tributária é que a gente possa fazer uma convergência de todos esses impostos de forma gradativa, para que após 8 anos a gente possa ter esse imposto único também de forma gradativa no nosso país. E eu, acompanhando aqui todas as respostas do deputado Afonso, quando ele coloca essa questão da tributação daqueles que mais recebem, das grandes fortunas, das grandes heranças, que eu também concordo, mas até parece que as propostas que são encaminhadas pelo PT para aqui são propostas que verdadeiramente preservam o trabalhador, aqueles que menos recebem, quando na verdade não é assim. As matérias que aqui tramitaram no ano passado, propostas pelo governo, como maneira de tentar regularizar a situação econômica, a crise no nosso país, foram propostas que penalizaram de sobremaneira os trabalhadores e que tiraram deles conquistas, garantias ao longo de muitos anos, de muita luta, com o próprio PT, quando fazia oposição, que contribuiu para essas conquistas. E agora
ao chegar no poder, procurou tirar essas conquistas, essas garantias dos trabalhadores com as propostas que aqui tramitaram, deputado Afonso, no ano passado. Então, eu entendo que a questão, por exemplo, da CPMF, o deputado Paulo, quando coloca que é uma proposta regressiva, e quando a Excelência coloca que ela é progressiva, até parece que a proposta do governo somente é progressiva e não atinge aqueles que menos recebem, quando na verdade não é. Então nós temos que estar preocupados em proporcionar, e aí essa crise política, logicamente que ela traz também consequências para a crise econômica, e que nós temos que ter o bom senso agora de entender que nesse momento é o momento da retomada e da responsabilidade que o Congresso Nacional tem que ter com o país. Agora, logicamente, sem penalizar, como são as propostas por aqui encaminhadas pelo governo, os trabalhadores, aqueles que menos recebem no nosso país. Deputado, obrigada. Antes de passar para os senhores para uma rodada final, 2 minutos rapidamente, cada um dos senhores para encerrar, eu vou ler apenas 2 mensagens que nós recebemos. Uma do Flávio Barreto, de Tocantins. Prezados senhores, boa noite. Sobre a reforma administrativa, eu gostaria de saber qual será o futuro das estatais e o que posso esperar, de modo especial dos Correios, pois sou colaborador deste há quase 10 anos e temo pelo sustento da minha família. E a outra pergunta é do Alderi Xavier da Silva, também de Natal, Rio Grande do Norte, sugerindo a criação de um imposto para dar cobertura à aposentadoria da zona rural, pois não contribuem, segundo ele, para a Previdência Social. Agora, para nós começarmos o encerramento, o deputado Leonardo Pisciani, por favor. Bom, inicialmente dizer que nós tratamos aqui de temas variados, temas que vão estar na agenda do Congresso, da Câmara dos Deputados, a partir da abertura dessa sessão legislativa, e muitos outros temas estarão presentes. Eu acho que nós vamos fazer, agora uma coisa eu creio ser fundamental, que é nós avançarmos no ambiente político. O ano de 2015, a disputa política, a conflagração política impediu que o Congresso, a Câmara dos Deputados, se aprofundasse em temas como esse. E para dar qualquer posição, o Congresso pode rejeitar, pode aprovar, pode inovar, pode buscar no diálogo com a sociedade uma nova ideia, não pode não fazer nada. Apenas a pauta do confronto político, a pauta da discussão puramente da disputa eleitoral, dos resquícios da disputa eleitoral, ela interessa muito aos políticos e interessa muito pouco ao cidadão. Então eu creio que a grande contribuição que nós poderemos dar ao país nesse início de legislatura é virar a nossa pauta, é fazer uma pauta absolutamente franca no debate desses temas. Nós falamos aqui da CPMF, é um tema controverso, com diversas opiniões. Eu, por exemplo, não acho que seja os 0,3 da CPMF que o grande vilão da carga tributária. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas para reduzir e otimizar a carga tributária. Ela é um imposto linear, portanto atinge menos a quem tem menos e mais a quem tem mais. Quem paga mais é quem faz as maiores movimentações financeiras. E ela é um imposto que ajuda na fiscalização, ajuda a Receita Federal a coibir os sonegadores, sobretudo os grandes sonegadores. Então, temas como esse podem ser debatidos. Então, quero parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa e cumprimentar os meus colegas pelo brilhante debate. Deputado Afonso Florencio. Veja, primeiro que, diferentemente do que disse o deputado André Moura, primeiro eu falo aqui pelo PT. Quando o governo mandou a medida provisória majorando juros sobre capital próprio, nós do PT defendemos essa majoração e, sob a liderança do deputado Eduardo Cunha, o DEM, o PSDB e o PSC foram contra aumentar o tributo sobre o dinheiro dos banqueiros. De outro lado, vocês defenderam a retirada de direitos dos terceirizados, defenderam a retirada de direitos da CLT. Não é verdade que o PT promoveu a retirada de direitos, e em especial dos direitos trabalhistas. Nós, inclusive, defendemos historicamente, e a presidenta sancionou recentemente, mais uma vez, um aumento real do salário mínimo, coisa que a plataforma
econômica que vocês têm defendido, reiteradamente critica o que vocês chamam de indexação do salário mínimo. Portanto, acho que esse destravamento da política ao qual se refere o deputado Pisciani é fundamental para que nós possamos entrar no mérito dos temas e buscar uma solução para o país. Quando a FIT reduziu a nota do Brasil ano passado, atribuiu ao clima político a motivação para descer a nota do Brasil. Portanto, considero que nós temos que entrar no mérito dos temas, temos que identificar quais são precisamente nossas posições e buscarmos um ambiente político de convivência que nos permita tomar as decisões do interesse das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Obrigada, deputado Afonso Florencio. Deputado Paulo Avelino. Em primeiro lugar, reformas se propõem quando nós temos um governo forte. O governo Dilma é um governo fraco politicamente. O governo Lula foi um governo forte e não propôs as reformas que o Brasil precisava. Reformas estruturantes. Não propôs. Preferiu navegar numa onda que o mundo inteiro estava navegando, crescendo, e ele pegou essa onda e surfou nela. Então, o que o Brasil precisa efetivamente, esse governo, infelizmente, não pode nos dar. As propostas que o governo do PT tem mandado para o Congresso Nacional para se fazer um ajuste fiscal são pífias. Isto porque a matriz econômica que o PT defende é a mesma que os governantes da Grécia levaram a Grécia à falência. E outros países que acham que os recursos do povo são infinitos e que pode gastar sempre porque vai arrecadar mais, aumenta mais o imposto, precisa gastar nisso, aumenta mais imposto. A população não aguenta mais pagar imposto. Por isso é que há que reduzir, há que se fazer essa reforma administrativa, reduzir o tamanho do Estado para que o Estado caiba no orçamento. Gente, 1,2 trilhão de reais é o que o governo vai arrecadar esse ano e quer botar mais dinheiro dentro. E quer tomar mais dinheiro do contribuinte brasileiro que já está exaurido. A diferença nossa para o PT é que o PT desgoverna o Brasil. Obrigada, deputado. Deputado André Moura, rapidamente para concluir, por favor. Olha, dizer que o Brasil é um país realmente grandioso de pessoas valorosas, porque a política econômica equivocada do governo que é Estado, do governo do PT, e com tantos desmandos que nós estamos vendo, realmente o Brasil, para poder se manter, porque realmente é um Estado, um país com pessoas realmente que são trabalhadores e pessoas valorosas. Nós entendemos que a crise, não é, política, nós temos uma preocupação muito grande porque ela verdadeiramente penaliza muito todas as tramitações das matérias importantes aqui no Congresso Nacional, em especial na Câmara. Eu espero que a gente possa ter esse ano 2016, já que é um ano que nós teremos no segundo semestre eleições municipais, que a gente possa ter esse primeiro semestre em especial muito produtivo para que a gente possa contribuir para a retomada do crescimento. Diferente aqui, e aí com todo respeito ao deputado Afonso, eu entendo que aquilo que o governo encaminhou para a Câmara Federal no ano passado, 2015, foram propostas que penalizaram, acima de tudo, os trabalhadores, mas que a gente possa ter o bom senso, o discernimento de entender que esse momento é um momento da retomada do crescimento e que nós possamos ter um início de trabalho produtivo, sem deixar que a pauta política possa contaminar a pauta e as matérias importantes que nós aqui debatemos e outras que eu tenho certeza que é importante para o nosso país. Bom, senhores, infelizmente nós chegamos ao fim do nosso programa, não deu tempo de fazer todas as perguntas, nós vamos encaminhar todas as participações para as assessorias dos senhores. Eu agradeço mais uma vez a presença dos senhores aqui e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Expressão Nacional na nossa página na internet, câmara.leg.br/Expressão Nacional. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. TV Câmara na abertura do ano legislativo. Aqui, tudo é política.